vamos lá, recapitulando aquilo que a gente viu nas últimas aulas. Koinonia é uma palavra grega, ela aparece pela primeira vez no texto que acho que foi talvez o que a gente mais citou nas últimas aulas, que é Atos 2:42, que diz que a igreja perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então, koinonia vem dali. O primeiro significado, o significado imediato de koinonia é comunhão. E quando a gente pensa em comunhão, é aquela ideia de partilhar uma vida comum. Então, foi isso que a gente viu nas duas primeiras aulas. Na terceira aula, na segunda aula, a gente viu que há uma recomendação do Senhor de que nós devemos manter a unidade que é gerada pelo Espírito, que está em Efésios, capítulo de número 4. E em seguida, nós vimos na terceira aula a ideia de membresia. E o que a gente pensa a respeito disso, né? Recapitulando, a gente tem a nossa salvação a partir da nossa fé em Jesus, mas nós só experimentamos a koinonia quando a gente tem uma igreja local, quando a gente se une a uma comunidade de cristãos específicas. E a partir disso, na aula passada, nós vimos que é do desejo do Senhor que nós prestamos culto a Ele dentro desse sentimento de unidade. E acho que um versículo que pode resumir essa ideia, ele está lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo 18 e 19, eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim: sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Então, a gente tem aqui a jornada que a gente fez até o dia de hoje para chegar na última aula, que é dons e frutos. E esses dons e esses frutos, eles são manifestados no meio da igreja exatamente porque há uma unidade, exatamente porque há essa koinonia, esse partilhar de vida comum. É isso que a gente tem aqui nessa parte da introdução. Deu para a gente voltar, irmãos, a tudo que a gente viu nas aulas passadas? Bom, feito isso então, vamos avançar. A palavra-chave, o texto-chave de hoje, ele está ali em 1 Coríntios, capítulo de número 12, dos versículos de 7 a 11. Se você tiver com Bíblia, eu te convido a abrir esse texto, é um texto muito bacana, e que fala, é um dos textos mais famosos quando a gente pensa em dons espirituais. Eu vou fazer a leitura aqui nessa tradução, mas se você tiver com uma tradução diferente, é legal que a gente você vai podendo ver os termos e as palavras. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então aqui o que a gente tem? Que o Senhor, Ele dá ao seu povo, a todos aqueles que o seguem, que são seus filhos, que fazem parte do corpo de Cristo, uma manifestação. E a gente pode entender essa manifestação, na verdade a ideia é exatamente de dom. E esse dom, ele é para servir o corpo de Cristo. E daqui a gente tem esse termo, for útil. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele continua. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Então nós temos aqui uma lista de dons espirituais, que muito provavelmente, e o apóstolo Paulo ele destaca isso nessa carta aos Coríntios, fazia parte do dia a dia daquela igreja. Mas bom, o que ele fala aqui no final desse texto? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos lá, o que esse texto, em outras palavras, está dizendo? Note, a todo momento ele diz outro. Ao Lucas,
a palavra de conhecimento. A irmã Edneia, a palavra de sabedoria. O irmão Eliandro, o dom de discernir espíritos. O que a gente vê aqui nesse texto, de forma bem breve? Que o Espírito Santo ele vai distribuindo os dons conforme a sua vontade. E ele dá diferentes dons a diferentes pessoas, segundo aquilo que ele quer usar essas pessoas para servir o corpo de Cristo. O pastor Daniel vai trabalhar as várias nuances de como esses dons se manifestam. E a gente vai ver isso logo mais. Mas tomando aqui esse texto como premissa, como ponto de partida, o que a gente pode enxergar aqui é isso. O Espírito Santo dá a cada um de nós dons espirituais. O dom que ele dá não é o dom que ele vai ter que dar a você ou a mim. Isso varia e é feito segundo a operação dele na vida de cada cristão, de cada crente. E o propósito disso é servir o corpo de Cristo. Mas, bom, a gente pegou esse texto, que talvez seja um dos textos mais famosos a respeito de dons espirituais, mas vamos lá. O que são dons espirituais? Aqui a gente tem uma definição. Antes da gente ler essa definição, o que eu gostaria de pontuar? Que a gente tem nas Escrituras outras listas exemplificativas de dons. Na segunda aula, a gente, por exemplo, trabalhou o texto de Efésios 4 para falar da unidade. E logo depois lá nós temos os dons ministeriais. O dom de apóstolo, de mestre, de pastor, de evangelista. Então, varia. O que eu quero chegar aqui com os irmãos? Qual que é a construção que a gente está fazendo? É que a lista de 1 Coríntios 12, ela trata de alguns dons, mas nós temos na Bíblia referências a outros dons também. Efésios 4, os dons ministeriais, nós temos ali em Romanos capítulo 14, também uma outra lista de dons mais relacionadas ao serviço do corpo de Cristo. Então, nós temos aí a variedade da operação do Espírito Santo na vida da gente. Mas vamos lá. Pode mudar. Tá. Não, imagina. Fala alguma coisa, pastor, a partir de agora, ou pode continuar normalmente aqui? Pode. Tá. Então, dentro disso, vamos fazer rapidinho a leitura dessa definição. De acordo com Jerry Brides, um dom espiritual ele é uma habilidade dada por Deus e fortalecida por o Espírito Santo para o desempenho de função específica dentro do corpo que Deus designou para nós. Então, para começar, o dom espiritual ele é uma habilidade, é uma capacidade que não é natural. Ela, na maioria das vezes, ou quase sempre, ela tem relação com as habilidades naturais que Deus nos dá, mas ela vai além da habilidade natural. Ela é uma capacidade sobrenatural gerada pelo Espírito Santo na vida do cristão. Então, mais do que isso, os dons espirituais, ele continua, são distintos das habilidades naturais, apesar de que frequentemente os dons incorporam alguma habilidade natural. Mesmo que ambos, dons e habilidades, sejam dados por Deus, os dons são relacionados especificamente à função designada para nós no corpo. Em outras palavras, por que a gente precisa saber quais são os dons espirituais que o Senhor nos deu? Para que a gente entenda qual o papel que Ele quer que a gente desempenhe no corpo de Cristo na igreja. Então, no decorrer da aula, a gente vai aprofundar tudo isso, mas até aqui, qual que era a nossa missão? Entender que um dom espiritual é uma habilidade dada por Deus com o propósito de que a gente desenvolva, faça algo em prol dos nossos irmãos, o corpo de Cristo. O pastor Daniel agora ele vai continuar aprofundando esse tema. Não, ele já está avisando. Faz parte, né? Faz parte. E aí? Está funcionando esse microfone? Mas está gravando? Está gravando. Então, está gravando, vai deixar. Está gravando, a gente... Menos mal, né? Faz parte.
Acontece. É isso aí. Vamos lá. Então, conforme o nosso amado Fernando estava discorrendo aqui, nós vamos falar a respeito de dons e frutos, que é o que coroa a questão da koinonia. A koinonia, nós estamos vendo que ela se relaciona muito com comunhão, unidade, os dons, a membresia. E não tem como você receber os dons de Deus se você não tiver em comunhão. Não tem como você, por exemplo, fazer uma oração se você não tiver em comunhão, né? A Vitória estava com a gente, a gente estava junto lá na reunião de jejum e oração, e nós oramos juntos, né? Isso é koinonia, a gente pode orar junto, a gente pode interceder pelos irmãos, mas só se a gente estiver em comunhão, estiver aqui na igreja. Então isso é muito claro, e a partir daí o Espírito Santo vai nos dando dons, e não é assim, por exemplo, você tem os 7 dons do Espírito Santo, não é isso, gente, eu não tenho todos os dons e não tenho essa pretensão. Se eu tiver um dom, já vai ser o suficiente para me juntar com outro irmão que tem outro dom diferente, né? Imagina, só tem baterista na igreja, não tem um guitarrista, não tem um baixista, não tem um cantor. O que vai ser do louvor? Imagina, só tem uma pessoa que só sabe fazer aquilo, né? Todo mundo faz uma coisa só. Então isso não é interessante. O importante é que tenham várias pessoas e cada pessoa tem um dom diferente. Então, o que são dons espirituais? Deus dá de acordo com a sua vontade para a boa administração da igreja. Então, todo dom, ele é para quê? Para a administração. O que é? Para que a igreja ela tenha essa funcionalidade. Você já viu aqui, Fernando? Você já leu isso daqui? Não. Essa parte não. Tá, só a palavra, né? Então vamos lá. Você chegou a falar de 1 Coríntios 12, 11? A gente leu a parte, leu o versículo, mas não aprofundou. Vamos ler de novo, vai. Vamos lá, falar de novo. 12, 11. 12, 11. É isso, né? 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, quem dá os dons é o Espírito que nos dá os dons, para quê? Para que cada um seja usado por Deus. Agora aqui em cima, nesse mesmo capítulo 12, olha lá no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que o apóstolo Paulo falando? Que os dons só podem vir de Deus. Os dons só vêm do Espírito Santo. Não tem outra pessoa. Eu não posso pôr a mão em você e te dar dons. Deu para entender? Eu não posso transferir dom para você. Isso não vem de mim. Deu para entender? Isso vem de quem? De Deus. O apóstolo Paulo fala, os dons são diversos, mas quem dá o dom é um só. Há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, é somente um Deus. Então, eu não tenho a capacidade de transferir dons para você, porque não sou eu que dou. Deu para entender? Quem dá é Deus. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, tanto dar, o receber, quanto o operar, é Deus que nos dá. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus, quando nós vamos exercer esse dom. Esse dom não pode ser exercido da forma como a gente quer, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, é Deus que opera em nós. Então, quando você está exercendo um dom, seja ele qual for, é Deus que está operando através de você, para abençoar alguém. Então, isso não provém de nós, não é para a nossa glória. Quando eu estou tocando, quando eu estou cantando, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, tudo isso, o que eu estou fazendo aqui, vem de Deus. Ele opera através de mim para abençoar a sua vida. Isso não é de mim, não sou eu. Essa bênção, isso vem do Senhor.
Há adversidades nas realizações, mas mesmo é Deus e quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É o que o Fernando falou, né? Tem que ter um propósito, irmão. Você toca na igreja porque tem um propósito. Qual o propósito? É salvar vidas. Você não está indo tocar, você não é um tocador de guitarra, né? O Davi, estou falando com o Davi. Eu não sou um pregador, né? O Caio não é um pregador apenas, né? Você não está orando por uma pessoa para dizer que você é uma pessoa boa de oração. O fim tem que ser um propósito. Esse propósito é o quê? Salvar vidas, evangelizar, trazer a presença de Deus, a glória de Deus. Que as pessoas... Eu ensino o quê? Eu ensino a palavra, para que as pessoas conheçam a Deus. Esse é o propósito aqui. Não é para que eu seja conhecido como um bom professor, não é que eu seja conhecido como alguém que conhece a palavra, nada disso. Meu propósito aqui é ensinar a palavra. E o Espírito vai fazer com que, através desse ensino, opere o quê? Esse dom. E esse dom seja proveitoso e haja um propósito e as pessoas entendam. Porque a cada um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, ó, sabedoria e conhecimento. A gente acha que é a mesma coisa, né? Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. É interessante você pensar assim. Tem gente que conhece muito o marrom. O cara conhece a Bíblia inteira, mas não é sábio. Já viu gente assim? Tem gente assim. Então eu preciso do conhecimento também de sabedoria. Eu preciso conhecer a Bíblia, mas saber como passar o meu conhecimento. Senão, é inútil, o Caio. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Se eu não tiver fé, eu também não consigo transmitir essa sabedoria e nem o conhecimento. Porque eu vou falar de uma coisa, se eu não acredito, como que eu vou falar de uma coisa que eu não acredito? Aí ele continua falando, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar. Você vê que está tudo interligado. Mas isso não significa que uma pessoa tem todos os dons. Isso que significa que cada pessoa tem um dom diferente e essas pessoas vão unir esses dons para abençoar a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele é muito sábio. E a outra operação de milagres, e a outra profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, é esse o propósito dos dons, né? Por isso, faça a obra de Deus sem arrogância ou orgulho, dependendo da misericórdia e do amor de Deus, dando glórias a Ele pelos outros irmãos que servem em diversas áreas. Então, eu agradeço a Deus pelos irmãos da mídia que estão aqui me ajudando, por vocês que vêm aqui para ouvir a palavra, pela pessoa que abriu o portão da igreja, pela pessoa que deixa a igreja limpinha, que prepara essa sala para nós. Todas essas pessoas estão trabalhando aqui, pelo pastor Klaus que colocou, né, deu essa oportunidade para a gente aprender aqui. Dá para entender? Não é eu que faço, são todos os irmãos que têm dons aqui, os meninos que estão ensinando a palavra, vocês que estão aprendendo. Então, é todo mundo unido, né? Não tem um que é melhor ou outro pior. E aí tem as características dos dons. Então, tem algumas palavras aqui em grego, mas para que você venha entender as características dos dons, o que o dom é, qual que é a carinha do dom, o que você percebe se é um dom de Deus ou se é um dom natural, se é uma coisa que é sua, que nasceu com você, ou se é um dom de Deus. Então, quando é um dom de Deus? Então tem o primeiro, pneumaticon. Pneuma significa espiritual. Os dons espirituais nos foram dados no segundo nascimento. Então, o texto vai falar de Nicodemos, quando ele chega para Jesus e fala assim, quando ele conhece Jesus, Nicodemos é um mestre da lei, é um homem inteligentíssimo, sabedor das escrituras, mas ele está abismado com Jesus que está fazendo milagres. Ele fala, ninguém que faz milagres e ensina como você, como o Senhor, essa pessoa vem de Deus. E aí Jesus diz assim, te importa nascer de novo. Então só exerce dom e recebe o dom quem nasceu de novo. Nascer de novo é aquele que se converteu.
É aquele que ele não anda na carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Os dons espirituais, eles já falam, né? Dom espiritual. Você pode ser um exímio cantor. Você pode ser o cara que canta tal. Mas esse dom, se ele não estiver alinhado com o dom espiritual, ele só serve para as coisas naturais. Deu para entender? Você pode ser uma pessoa muito boa naquilo que você faz, nas suas profissões. Excelente. Mas esse dom, ele tem que estar alinhado com o seu nascimento novo. Você tem que nascer de novo, você tem que se converter para receber esse dom. Você tem o dom natural, esse dom natural é importante, e aí o que Deus faz? Ele pega o seu dom natural e capacita você espiritualmente. Então aquele dom natural que você tem, ele é capacitado, ele é como se fosse, ele toma uma força, é um power assim, e você se torna uma pessoa, é um instrumento, uma pessoa usada por Deus. Ele não é desprezado, o dom natural nunca é desprezado, mas só que ele precisa ter essa característica de algo que é espiritual, do segundo nascimento. A segunda palavra é o caris, né? Que é o presente, é o cari, é a graça, né? Carismaton, cari, a graça. Esses dons nos são dados inteiramente pela graça de Deus. Então não é merecimento. Então eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei, eu me esforcei, eu dei o melhor de mim, aí Deus me deu o dom. Não. O dom não é por merecimento, o dom é presente. Deus te dá esse dom. Então você percebe que você tem facilidade de falar com as pessoas te compreendem. Isso não é algo seu, é de Deus. Então, por exemplo, você tem o dom de quando uma pessoa está triste, você se aproxima e dá uma palavra para ela, a pessoa já fica bem, se sente bem. Isso é um dom de Deus. Você tem o dom também de ensinar, ou você tem o dom de através da sua música, através do seu ensino, através do seu jeito, você unir as pessoas. Então isso vai fazer com que você seja usado por Deus. Isso é presente de Deus. Isso é a graça, isso é o amor, não é nada de merecimento. Deus me deu o dom de profetizar. Isso é presente de Deus. Que bom que você tem, mas você não merece. É pela misericórdia. Deus me deu o dom de pregar a palavra. Aí as pessoas, aí eu fico todo. Isso é presente que Deus me deu, é graça. Entendeu? Se não houver a misericórdia de Deus na minha vida, isso é em vão. Isso é uma coisa carnal. Então, todos os dons, eles estão ligados com o Espírito. A maioria não, todos, né? A maioria não. Todos os dons estão ligados ao Espírito. Diaconion, então, eu nasci de novo. Porque eu nasci de novo, eu recebi o dom. Eu recebi um presente de Deus. E por causa desse presente eu estou sendo um instrumento de Deus aqui na terra. E aí, a partir daí que eu recebo esse dom, não é para ser servido, é para mim servir. Esse dom é para mim servir os irmãos. É para trabalhar, não é para eu ser servido. Eu tenho os dons, então agora eu vou esperar que as pessoas façam para mim. Não. Todos os dons que você recebe é para você trabalhar, é para você servir. Eu tenho o dom, porque é engraçado, né? Todo mundo tem o dom de pregar, já percebeu? Ninguém tem o dom de servir. Todo mundo tem o dom de pregar, de profetizar, de cantar. Eu tenho o dom de cantar. Vocês não viram cantar, gente. Misericórdia. Mas é de coração. É para Deus, né? É para Deus, não é, Caio? O Caio falou, é para Deus. É para Deus, né? Mas para Deus eu vou entregar qualquer coisa? Não, eu preciso nascer de novo. Então, mas o dom são dados para quê? Para servir aos irmãos, E eu escolho onde eu vou servir? Se eu escolher, então não é servir. Deu para entender? Preciso que você me ajude ali naquele lugar. Não, mas ali eu não faço. Então você não está servindo. Deu para entender? Não está servindo para nada.
Se for para mim escolher, então eu não estou servindo. Eu estou fazendo da minha vontade. E o dom é o diaconion. Diáconos é o dom, são dados para servirmos uns aos outros. Então eu tenho que servir você. Não é eu me ser servido. Eu sirvo a você. Deu para entender? Vamos lá. 1 Pedro 4,10. O que diz lá? 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Então ele está falando assim, primeiro princípio aqui, você precisa servir ao seu irmão, ponto. Se você tem um dom, esse dom é para você servir a outro irmão, a outra pessoa. Sirva ao seu irmão, sirva a alguém, ajude alguém, abençoe alguém, dê assistência a alguém. Fala, cara, hoje eu vou te ajudar, hoje eu vou fazer algo por você. Aí você vai usar o seu dom. Aí esse dom, como o Fernando falou, tem propósito. Aí ele tem um propósito de glorificar a Deus. Se alguém serve, aí ele continua, né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então é de acordo com a palavra. Se alguém serve, faça-o na força de Deus. Na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então se você fala, fala segundo a palavra. Se você serve, sirva na força do Senhor. Já pensou, você vai ajudar o irmão, mas você fica reclamando que tem que ajudar o irmão? Então não se apresente, não vá na emoção, né? O pastor ou algum líder chama, gente, eu preciso de voluntários aqui para nos ajudar. Aí você vai lá, Aí ele fala, não, então a gente vai ter que ir lá na comunidade e tal. Ah, não, aí eu não vou. Eu achei que era para a gente ir passear, ir para uma hamburgueria, né? Evangelizar numa hamburgueria. Mas evangelizar na comunidade ninguém quer ir, né? Ver gente lá, né? Meio desconfortável, né, Marrom? Marrom ia comigo lá nas comunidades, né? Hein? Você ia muito bem lá. Não é? Porque é o dom que a gente tem. Ele abraçou o irmão entrou lá, ele abraçou, o Marrom abraçou o irmão, ministrou na vida do irmão, o irmão ficou lá até o final do culto, a gente ficou lá dentro de um barraco assim, né, Marrom? Dentro de um barraco lá no meio da comunidade. Glória a Deus por isso. Mas isso tudo foi para a glória de Deus, né? Bênção, né? Foi bom. Então os dons são para servir. E aí ele vai falar essa palavra energeia, né? Não sei se a pronúncia está muito correta, irmãos. Mas isso significa o quê? Energia. O poder de Deus está envolvido nesses dons. Nos diz também que devemos depender única e exclusivamente de Deus, pois os dons vêm dele. Então é para servir com força, com energia, com vontade, com desejo. Não é para fazer as coisas de Deus com relaxo, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então você, nesse servir a Deus, esse servir a Deus precisa ter essa energia. Essa energia ela é traduzida como poder de Deus. Poder de Deus. Quando você fala no poder do Senhor. Porque o cara vai falar às vezes, vai fazer as coisas às vezes, vai lá. Aquele desânimo, né? Aquela coisa empurrada, né? Com vocês, só acontece essas coisas comigo, com vocês não. Vai, irmão, vamos lá, irmão. Uma dificuldade, né? Mas na hora do final que vai ter a foto, todo mundo quer estar lá, não é? Aí ele quer estar lá na foto todo mundo quer aparecer. Eu tinha que falar isso, eu não podia deixar passar. Tem que fazer o check-in. Né? Tem que fazer o check-in, tem que fazer, tô aqui, tá. Aí tem que aparecer no Instagram, né? Mas precisa dessa energia. Essa energia vai fazer com que você, esse poder, através do que você vai trabalhar na vida das pessoas, esse poder é um poder transformador do Evangelho.
Quando Jesus ia falar, ele falava no poder. Ele falava com os religiosos com poder e autoridade, porque a autoridade ela não é nossa, a autoridade é de Deus. Então, se você não usar esse poder de Deus, você não vai ter força. E aí tem a última característica, que é o fanerosis, a manifestação do Espírito. Os dons são dados para que o caráter de Deus seja demonstrado na igreja, quando eles são usados. Então, quando você fala no poder de Deus, o que acontece? Essa manifestação do Espírito é para que as pessoas conheçam o Espírito Santo, elas percebam ali o agir do Espírito Santo. Entendeu? Por exemplo, numa pregação, numa ministração de louvor, que ela tem esse fanerosis, essa manifestação do Espírito Santo, você percebe, as pessoas começam a chorar, elas começam a ser tocadas pelo Espírito, porque ali está envolvido o poder, ali está envolvido o novo nascimento, está envolvido, né, a graça de Deus, está envolvido o servir. Se o ministro de louvor ele sobe lá e ele não entende que ele está servindo, é só uma voz. Como Paulo diz, né, um símbolo que tine e não tem sentido, ninguém entende. Porque o papel dele não é ele ser servido, é ele servir. Eu falei isso no último encontro que teve dos adoradores. Você é um levita, o levita ele está ali para servir as pessoas, ele não está para ser servido. Então ele carrega a presença de Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande. E quando você lê o texto lá dos levitas, de Números, Deus é específico, ele fala, os levitas são meus. Olha a responsabilidade. Se os levitas são de Deus, você é um representante de Deus. Então você tem que carregar essa presença. Então você não está ali em mais uma escala, mais um culto, mais um repertório que você está cantando, ou para que as pessoas olhem para você e te adorem. Não, você está ali para servir a Deus, servir a igreja, servir aos seus irmãos. Quando você entende isso, o poder de Deus é manifesto. E a manifestação do Espírito faz com que as pessoas conheçam esse poder de Deus. Elas entendam que o Senhor está ali presente. Eu convido o Espírito para estar presente ali naquele ambiente. Tudo bem? A característica dos dons e qual o resultado de uma igreja que entende e compartilha os dons que foram concedidos a ela. Primeira, uma igreja mais unida e amorosa. Paulo diz que os dons espirituais operam até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, não é porque a pessoa tem um dom específico que ela já está pronta e perfeita. Não, o dom é um aperfeiçoamento. Você está aprendendo, você vai aprendendo, cada dia você vai aprendendo mais. Quando eu comecei a dar aula, há 12 anos atrás, eu não dava aula desse jeito. Eu era mais tímido, eu tinha mais medo de falar as coisas, né? Eu não tinha talvez uma facilidade melhor de preparar a aula, eu não tinha, mas eu fui fazendo, fui praticando, fui fazendo, e o Espírito foi me dando mais graça, foi me dando mais força, foi me dando mais poder, e eu fui servindo mais. Então o meu papel aqui é tudo que eu recebo. Por exemplo, eu estou preparando uma aula, eu estou recebendo. Tudo isso que foi escrito aqui foi no momento de oração, que eu preparei a aula. No momento que eu estava sentado lá preparando e falando com Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E Deus foi falando, isso, fala disso. Eu peguei algumas coisas de alguns autores? Sim, eu pego, mas esses autores também são inspirados, mas não é tudo. Eu trabalho, você precisa trabalhar com isso. Não é pegar o que o cara, não é o Ctrl Alt Del, né? Não pega o negócio e coloca, a gente não faz isso, você não faz esse tipo de coisa. Você pega, você tem os princípios e você coloca aqui. E isso daqui ele precisa trazer vida para você, entendimento. Deu para entender? É muito fácil, o cara pega ali uma cartilha, coloca ali e começa a falar um monte de coisa, mas não vai ter sentido para você. Mas quando eu sei do que eu estou falando, o que é? Até que cheguemos à unidade da fé. Essa unidade da fé, ela está ligada com a koinonia que nós estamos falando, em comunhão. Se o dom que eu tenho
não servir para você, que propósito ele tem? Uma coisa é as pessoas não quererem. Eu não quero ir na escola bíblica, eu não gosto, eu não quero aprender. Aí é uma decisão de cada pessoa. Eu não acho interessante, para mim não é bom, não é legal, eu não acho legal, não quero. Aí é uma decisão de cada pessoa. Eu vou falar para você. O Espírito Santo estava me cobrando. Então, né? Estava te chamando, porque para você é uma necessidade e isso é bom para você. Faz você... Hoje tinha uma reunião com o grupo de 50 do 50, que a Rosa ligou para mim, para eu falei, não, hoje eu vou na escola bíblica. Porque o Espírito Santo estava me incomodando. Então, porque você está em comunhão. Exatamente. Para que você possa crescer. Isso daqui, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. O que é varonilidade? Firmeza. Então, eu preciso... O irmão Luiz ligou para mim também, né? Eu iria, que ele todos eles já estão lá, né? Como no grupo de 50 lá, né? Sim. E eu falei, não vou, porque eu tenho que ir para a escola bíblica, né? Porque o Espírito Santo já estava começando a me incomodar. Te incomodar. Porque você gosta de estar aqui, porque você gosta de aprender, isso é importante para você, porque isso te traz firmeza. Exatamente. Você falou para mim quando a gente terminou, lembra? Do ano passado, você falou, pastor, eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido muito, eu tenho ficado mais calmo, eu tenho entendido as coisas, entendeu? Eu tenho entendido como funcionam as coisas. Então, para vocês que estão aqui, ou para os irmãos que vão assistir depois, para quem acompanha, tem muita gente que acompanha há 3 anos. Escola Bíblica, nesse formato, o pastor Klaus começou na pandemia, né? Toda quarta-feira, ele e a Lupe, né, faziam escola bíblica, depois passou para a gente continuar fazendo, mas era domingo de manhã, a gente fazia escola bíblica, sempre teve escola bíblica. Então é assim, é importante porque você fica mais firme, você fica mais firmado, então você vai ouvir a palavra, você vai compreender o que está sendo pregado. Não é uma coisa aleatória, você compreende. E aí vai te dando mais vontade de você aprender. Isso é o quê? Você se torna uma igreja, né? Você, uma pessoa que quer mais unidade, uma pessoa mais amorosa. Você entende o propósito de Deus. Você olha os seus irmãos de uma maneira diferente. Deu para entender? Quando você conhece mais a palavra de Deus. Você começa a produzir esses frutos. O que são os frutos, né? Gálatas capítulo 5. Amor, mansidão, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade. Porque você está aprendendo ao quê? A você exercer essa comunhão, esses dons. Então tem alguns dons, tem dons assim, por exemplo, vamos ver o dom de Romanos 3:8. Vamos lá, Romanos 3:8. Perdão, Romanos 12, 3 ao 8. Romanos 12. Ó que bênção, ó como que Deus ele é maravilhoso em relação à igreja. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, é o corpo de Cristo, e membros uns dos outros. Então, somos o corpo de Cristo, mas estamos ligados um com o outro. A gente não tem como fugir disso. Isso é koinonia. Estamos ligados no corpo de Cristo e estamos ligados um com os outros. Nós somos, ligados como corpo. E tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se você tem um ministério, se dedique ao ministério, seja ele qual for. Ministério é o serviço. Então, qual é o seu ministério? Abrir a igreja. Dedique-se a abrir a igreja. Como que eu me dedico? Esteja cedo lá, esteja preparado para alguma eventualidade, para alguma coisa que acontecer. Chega na hora certa, na hora de fechar, feche direitinho, confira. Envolve muita coisa.
Não é só abrir e fechar a igreja, entendeu? Não é, eu sou um abridor e fechador de igreja. Isso é importante. O dia que você não tiver, não tem culto. Deu para entender? Então é importante. As pessoas, elas não entendem essa questão do ministério. Então, o ministério é importante, seja ele qual for que você faça na igreja, você tem que ser uma pessoa dedicada, se dedicar àquilo que você está fazendo. Eu acho que Oi? a gente Pode falar. até consegue identificar quem vê o ministério, porque tem cristãos que acabam vendo o ministério como um hobby, né? Então, você consegue ver o nível de maturidade espiritual e de entendimento do propósito que Deus tem para a sua vida, muitas vezes vendo como você serve no ministério que você está se dedicando. Isso. Se você leva isso como um hobby ou como algo que você faz no tempo livre, diz muito do nível de comprometimento que você está tendo com a parte que Deus te entregou. Explica o que é um hobby, assim, um exemplo. Dê um exemplo de pessoa que vê o ministério como um hobby, assim. Uma pessoa que, por exemplo, coloca outros compromissos acima do que ela já acordou com Deus. Para quem não sabe, por exemplo, eu sou da cafeteria. E é comum a gente precisar chegar 2 horas e meia antes do culto para a gente conseguir preparar tudo para os irmãos poderem chegar e terem um momento de comunhão agradável. Só que às vezes, por exemplo, tem pessoas que olham e falam: mas é que eu tinha uma festa de família, tive que passar num shopping, aí eu peguei um trânsito e chegou 1 hora atrasado depois. Isso é falta de responsabilidade. E aí aquela pessoa tira o nível de responsabilidade que você precisa ter com o seu ministério e acha como se fosse um hobby. O hobby Eu pintei o meu quadro, mas é um hobby, tá tudo bem. Fiz tal coisa. Eu entendi, Vi. É isso, mas o hobby é algo que você faz como se fosse além dos seus afazeres. É uma coisa que você faz como um prazer. Então, por exemplo, eu tenho o meu trabalho, mas eu tenho, por exemplo, tocar violão como um hobby, ou pintar um hobby. Que mais? Fala aí, dá um exemplo. Pintar... Oi? Leitura como um hobby. Que mais? Fala aí, um hobby que você... colecionar camisas de time como um hobby. Comprar não sei o que como um hobby. Então ela vê o ministério como algo prazeroso, mas que ela pode deixar de lado também. Não é algo tão importante. Não, o ministério é serviço, é responsabilidade. Você não é obrigado, né? Você não é obrigado, ninguém é obrigado. Eu não sou obrigado a estar aqui, você não é obrigado a estar aqui, ninguém é obrigado a estar aqui. É serviço, aí ele vai pela responsabilidade. Mas o que você falou é verdade. A pessoa, ela olha porque ela acha bonito, porque ela vai aparecer, porque os colegas dela falam: nossa, você tem um cargo na igreja, que legal, né? Olha, você está chique. Isso traz o quê? Empoderamento, isso traz visibilidade. Quantas pessoas que elas estão do seu lado, mas elas não querem comunhão com você, mas elas querem estar do seu lado. Por quê? Porque elas tirando uma foto com você vai trazer visibilidade. Nossa, ela está com um pastor, ela está com a pastora, nossa, ela está andando com gente importante. Mas só que se você chamar ela para um evangelismo, ela não vai. Então isso é um hobby. Ela enxerga a igreja como um hobby. Oi? Quer palco. Ela quer palco, ela quer fama, ela quer visibilidade. E a igreja não é lugar para isso. E aí que eu acho bonito ver, muitas vezes, a história do apóstolo Paulo, porque você vê uma pessoa que levou o comprometimento e o serviço do ministério até as medidas mais drásticas, porque ele entendia qual que era a identidade dele, qual era o compromisso com a parte que Deus entregou para ele. Isso é uma coisa muito inspiradora. Isso que você está falando também é muito importante. Quando ele fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o que ele está dizendo? Eu não tenho mais vontades. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais meus planos, meus projetos. Eu não tenho mais meus sonhos. Não tenho mais, eu tenho um sonho de fazer isso, fazer aquilo. Quando eu digo isso,
agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu faço a vontade de Cristo. E 100% das vezes a vontade de Cristo vai ser diferente da minha. Vai ser diferente. É legal que quando a gente assume essas responsabilidades, pastor, mesmo quando as coisas estão muito complicadas, a gente acaba incentivando outras pessoas a assumirem. A gente Isso. vai, aproveitando o exemplo do apóstolo Paulo, a gente vai ver diversas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. A própria segunda carta de Timóteo, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Sim. E está lá incentivando, e as pessoas vão lá e se sentem incentivadas porque o cara está na cadeia, vivendo por um reino que a gente ainda vai conhecer. Exatamente. Aí o que ele está fazendo? Ele está o quê? Uma palavra que está muito em moda hoje. O que o apóstolo Paulo está fazendo lá dentro da cadeia? Que ninguém gostaria de fazer, né? Lá não, né? Lá não, na cadeia não, né? Ele está o quê? Influenciando. Ele estava na cadeia por um crime? Ele estava na cadeia por amor a Cristo, não está? Então ele está te influenciando. Ele está te influenciando para o amor a Cristo. Ele está mostrando para você. Ele poderia estar na cadeia falando assim: olha onde eu vim parar, porque eu fui um apóstolo de Cristo. Olha o que aconteceu comigo. Isso é influenciar. Isso é uma influência, não é? Olha porque aí você olha para mim, nossa, olha o pastor Daniel, o que aconteceu com ele, né? Mas quando eu falo assim, ó, aconteceu comigo, mas eu estou firme aqui, eu continuo aqui. Mas são poucos que podem falar. Gente, no começo do ano, a glória do Senhor, a glória de Jesus, isso eu vou falar e pronto, acabou. Esqueçam do que eu vou falar, é só porque vocês estão aqui hoje e porque surgiu esse assunto. No dia da virada do ano, que eu estava aqui na igreja, eu não conseguia andar de tanta dor na coluna. Minha coluna estava travada. Eu estava andando curvado. Só Deus sabe. Eu e a minha esposa. Eu não conseguia falar, respirar de tanta dor. Mas eu estava aqui na igreja. Eu vou. E quando o pastor Klaus me chamou lá, ele falou: eu não sei se você vai conseguir subir. Eu subi. Eu não sei se você vai conseguir ajoelhar. Eu ajoelhei. Porque eu falei, eu estou aqui. Entendeu? Na dor. Poxa, olha aí, ó. Olha o que aconteceu com ele. Entendeu? Então eu estou aqui. A gente está influenciando de uma forma ou outra. Então, essa questão do influenciar, agora pronto, esquece, acabou, toda honra, toda glória ao Senhor, está tudo certo, estou de pé novamente, firme e forte, bonitão. Ninguém me aguenta mais. Estou brincando. Entendeu? Então, essa questão do influenciar é muito séria hoje. Então, você influencia. E quando você diz que você, né, vai fazer uma coisa e você não faz, você está influenciando também. Entendeu? Por exemplo, Vitória, lá na cafeteria, né, que você citou a cafeteria. Por exemplo, a responsabilidade lá é muito grande. Tem que preparar muita coisa, envolve muita coisa, né? Os produtos, o cuidado, a limpeza. Aí você está lá, você já está 2 horas lá. Aí o pessoal começa a chegar e começa a reclamar. Por que você está demorando? Esse café está frio. Eu não queria isso, eu não queria aquilo. Né? Não acontece? E aí? Aí você voa em cima do pescoço daquela mulher. Você está pensando que eu sou o quê para falar assim comigo? Né? Entendeu? Olha lá. Entendeu? Né? Por quê? Porque você não vive mais você, mas você é o quê? Você é uma pessoa agora o quê? Uma igreja mais madura e sábia. Há muita doutrina falsa rondando os cristãos. Então a gente entende o quê? Que quando você está exercendo os seus dons, você precisa ter sabedoria. Porque ao mesmo tempo que você exerce os seus dons, você também vai ser atacado no exercer o seu dom. Entendeu? Então as pessoas vão se aproximar ou para levantar sua bola. Nossa, você é maravilhoso. Não tem gente melhor que você. Você é um professor que não existe. Cuidado com isso. O cara que ouvia muito isso caiu. Cai, não tem jeito. Ou ao contrário,
Tem também ao contrário, a pessoa fala, você não faz nada certo, você não serve para isso, você não serve para isso, o que você está fazendo aí? Não, isso não é para você. Então são os dois lados, entendeu? E a gente precisa o quê? Equilibrar, ter sabedoria para lidar com isso. Você está lá, né, servindo a cafeteria, fala, menina, sai daí. Você já pensou se ouvir isso? Você está desde as 6 horas da manhã no domingo, né? Que você podia estar passeando com seu namorado, viajando, você está servindo a Deus. A pessoa, menina, sai daí, você não serve para isso. Já pensou se ouvir isso? Aí você tem que ter sabedoria. Falar assim, tá bom, estou servindo aqui, tá jóia. Ou sai de lado. Deus te dá uma sabedoria, entendeu? Uma igreja também mais efetiva, quando cada membro cumpre seu papel de acordo com seus dons. A igreja cresce em qualidade e quantidade, Quando cada um exerce o seu dom, você vê que a igreja Quírios está crescendo? Por quê? Porque cada um está exercendo o seu dom. Eu não vou saber fazer o que o Marrom faz, nunca, jamais. O que ele faz é top. O que ele faz é legal, é perfeito. Ele tem uma visão que eu não tenho. Ele tem uma sensibilidade com câmera, com imagem, com som. Isso eu não vou ter. Então, né? A gente precisa dele, para ele exercer o dom dele. E quando cada um está fazendo isso, quando está essa koinonia, essa comunhão, a igreja vai crescer. Não só em quantidade, porque muita igreja cresce em quantidade, mas ela não cresce em qualidade. Você vê muita gente, mas muita gente desamparada, muita gente sem pastoreio, muita gente triste, deprimida, abatida. Então ela está na igreja, mas ela não está sendo cuidada, ela não está sendo tocada, Deus não está falando com ela. Por quê? Porque a igreja não está crescendo em qualidade, a igreja precisa crescer em qualidade. Que qualidade é essa? A qualidade da palavra de Deus. O que faz a igreja crescer é a palavra, irmãos. A igreja pode ter a melhor banda do mundo, se a palavra não for uma palavra viva e eficaz, essa igreja ela não serve. E a união também, né, pastor? Através dessa unidade da palavra, aí a igreja vai crescer. Entendeu? Essa unidade, essa união, conforme ele está falando, tá bom? E aí a gente vai para o final aqui, infelizmente hoje não teve como a gente transmitir. Aqui concluímos nosso breve estudo, porém cientes de que ainda há muitas coisas para aprender em relação ao tema koinonia, que em resumo significa a comunhão dos santos na terra. Então, a gente tem comunhão. Eu fui na Brasilândia, no sábado, levar a Gi lá, bem numa quebrada assim, aí deixei a Gi na casa dos meninos lá, que ia fazer a despedida dos seus amigos lá, e eu saí da igreja, saí assim numa ruazinha assim na Brasilândia, que tem aquelas ruazinhas assim, aí eu estava passando, tinha uma igreja assim, aquelas pentecostal, e tinha 2 irmãos, né, com terno, gravata. Irmão, eu parei, eu com essa barbona toda de comunidade, eu olhei e falei, a paz do Senhor, irmãos. Ele, glória! Porque é comunhão, é comunidade, é uma igreja que está ali. Eles não falam igual eu, eles não pregam igual eu, eles têm um jeito igual eu, mas não tem problema. Eu senti a unção deles, eu vi eles, os 2 diáconos assim, parecia até com você, assim, tudo de ternão, assim, olhando na rua, assim. Eu dei a paz do Senhor, eles se alegraram. Por quê? Porque a gente é um corpo na terra, entendeu? Então a gente tem essa comunhão. Hoje nos reunimos para declarar que só podemos exercer essa bênção através de um coração humilde, grato e cheio da presença de Deus. Reconhecer, se arrepender, confessar. Amém? Quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu vou exercer essa comunhão. Quando eu reconheço que o Luiz é melhor que eu em muita coisa, quando eu reconheço que a Edneia é melhor que eu em muita coisa, eu começo quando eu tenho esse coração humilde, sabe? Quando eu não olho de cima para baixo, mas eu olho igual, entendeu? Porque diante do Senhor não tem ninguém maior ou menor, diante de Jesus é todo mundo, não importa, irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter título, você pode ter, é tudo igual. É tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. Tem igreja que tem juiz que ele é diácono, ele está abrindo a porta para os irmãos chegar. Entendeu? Porque o coração dele é um coração humilde, é um coração que reconhece
que no reino de Deus não tem maior nem menor. Quando a gente tem esse coração, a koinonia ela acontece, entendeu? Não é aquela coisa de cima para baixo, é de baixo para cima. E quem é o líder, o maior é o que serve. O maior é o que tem que servir. O maior, né, tem autoridade, o pastor tem autoridade. É preciso respeitar a autoridade dos pastores. Respeitem a autoridade dos pastores. Quem não respeita é rebelde. Quem não respeita a autoridade. Mas os pastores, eles estão aqui também para servir. Todos os pastores, os líderes, os diáconos, os irmãos, todos estão aqui para servir. Por isso, quero aqui compartilhar a nossa alegria e satisfação de ter você conosco. Até a próxima aula. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer revisão, só me procurar em nome de Jesus. Terça-feira estamos juntos. Deus abençoe. Tchau, tchau, povo de Deus.